Bom, turminha, agora nosso vídeo de história, o outro lado da moeda. Bom, na América do Sul, os indígenas habitavam lugares próximos ao litoral, junto a matas, campos e florestas. Os povos nativos conheciam bem as regiões por eles habitadas, e desses locais eles extraíam alimentos como vegetais e raízes. Bom, aqui nós temos uma imagem, né, para vocês observarem aqui a tirinha explicativa. Bom, essa imagem é de um indígena da etnia Cambeba, vestido como europeu do século XVIII. O indígena está segurando uma zarabatana, que é um instrumento feito de caule de árvore longo como um grande canudo e que contém um orifício onde se coloca uma flecha. A zarabatana ela é utilizada para caçar, uma prática mantida até a atualidade pelos indígenas da Amazônia. Então, é aí uma informação muito legal e importante para vocês. Lembrando, né, aqui no finalzinho aí da página 15, nós temos também aquela informação que eu sempre digo para vocês, que é muito legal de vocês observarem aqui, ó, que é o QR Code, né? Nesse QR Code, se vocês fizerem a leitura, vocês vão ter mais informações sobre esse trechinho que eu li para vocês, tá bom? Página 16, nós temos mais uma imagem, QR Code também aí para ajudar vocês, né, no momento de estudo. E continuando aqui, né? Quando os portugueses chegaram a essas terras, enviaram uma carta ao rei de Portugal com informações a respeito do lugar. Nessa carta existe a informação de que o primeiro contato se deu com os indígenas da etnia Tupinambá. Após os primeiros contatos com os europeus, os indígenas passaram a realizar trabalhos forçados para os portugueses, como cortar e transportar para o Brasil e cuidar de plantações e colheitas. Então vejam, antes da chegada dos portugueses, né? Então, antes da chegada desses portugueses, os índios tinham toda a liberdade, né? Quando aconteceu esse primeiro contato desses indígenas tupinambás com os portugueses, então eles começaram aí a fazer trabalhos forçados. Então, eles começaram a trabalhar como escravos para os portugueses, certo? Bom, além de serem escravizados, muitos indígenas contraíram doenças como a gripe e sarampo. Como eles não conheciam essas doenças, né, tampouco as suas formas de cura, né, os efeitos eles eram muito graves. Então, depois do contato com os europeus, o que aconteceu com os indígenas? Aqui nós temos uma listinha, né, do que aconteceu com esses indígenas após esse contato com os europeus, né? Bom, eles deixaram de seguir os próprios rituais religiosos, mudaram o tipo de vestimentas, casaram-se com europeus, foram mortos em conflitos ou por doenças, fugiram para o interior das matas. Conforme os europeus se espalhavam pelo território, os indígenas migravam para lugares mais afastados. Diante dessa situação, os portugueses passaram a trazer os africanos para trabalhar como escravos, né? Lembrem-se, aqui ó, tem um lembrete muito legal, ó. Nós já estudamos sobre isso, né? Esse tipo de migração, lembram? Que era a migração forçada. Então, eles não tinham escolha, eles tinham que vir para trabalhar como escravos. Então, aqui, né, tá falando que esses indígenas começaram, então, a se espalhar por lugares mais afastados. Então, os europeus ficaram sem mão de obra. Então, onde eles foram buscar essa mão de obra, né? Então, os portugueses, eles começaram, então, a trazer esses africanos forçadamente para trabalhar como escravos. Isso nós já estudamos anteriormente. Aqui na página 17, nós temos, então, as atividades, né? Nós vamos observar aí essa imagem e responder aqui, ó, com base na leitura que nós fizemos anteriormente, né? Qual período da história foi representado aí nessas imagens que nós vimos? Então, essa imagem é a imagem
posterior à chegada dos europeus. Então, vejam, nós temos aí, né, um português, provavelmente aqui, né? Então, o português já chegou aqui, né? Então, essa imagem, esse período é posterior à chegada dos europeus. Aí, aqui pedindo para explicar a nossa resposta, aqui é uma sugestão de resposta, né? Os indígenas aí nessas imagens não utilizavam machados. É possível observar a imagem de uma embarcação em segundo plano. Também foi representado um indígena, né, transportando madeira e outro conversando ou guiando aí uma outra pessoa que não é um indígena, que seria provavelmente um português. Então aqui você está explicando a imagem que você viu aí acima, né? A questão B está pedindo para numerar as imagens, né? De acordo aí com as descrições. Então vamos ver lá como ficou aí, né? A nossa resposta. Então aqui a imagem 1, tá? O indígena guiando aí o português. Aqui a imagem 2. A imagem 3 não tem, vocês vão ver por quê. Lá embaixo eu vou explicar. Aqui a questão 4, a imagem 4 e a imagem 5. Então, vejam, não tem aqui imagem 3. É 1, 2, 4 e 5. Então, aqui vocês vão ver a explicação, né? Vocês tinham que numerar de acordo com as descrições a seguir e ficar assim, observar que tinha uma descrição aqui embaixo que não fazia parte da ilustração. Então, é a descrição 3. A descrição 3 não existe lá nas imagens, tá? Então, lá na imagem, na página, lá em cima da página, nós temos conhecimento dos povos indígenas, né? Que auxiliou os portugueses, tá? A sobreviver. Então, aí é o 1, que é o indígena com o português, né? Com seus conhecimentos aí auxiliando os portugueses. Aí nós temos o 2, o indígena utilizando arco e flecha para caçar. Então, vamos lá. É essa imagem aqui, né? O indígena usando arco e flecha. Aqui a descrição 3 não tem. Aí vem para 4. Os indígenas cortavam a madeira do pau-brasil para os europeus, que é essa imagem aqui, ó. Eles cortando aí o pau-brasil para os portugueses. E aí a descrição agora, a descrição 5. Os indígenas transportam mercadorias até as embarcações dos portugueses, que é essa última imagem aqui. Eles carregando o pau-brasil até a embarcação, tá? Então, por isso que não existe aqui a imagem 3, certo? Vamos então agora para a página 18. Continuando aí as atividades, né? Para desembaralhar as sílabas e decifrar a palavra embarcações. Quais povos utilizavam esse meio de transporte? Os dois povos, né? Tanto português, os povos indígenas, como os europeus, né? Na B, qual era a finalidade desses meios de transporte? Bom, elas eram utilizadas para transportar pessoas e mercadorias também, né? De um lugar para o outro. Aqui na letra C está pedindo para retomar as páginas 6 e 12, que fala sobre os meios de transporte, né? E vamos responder na construção de qual deles era utilizada a maior quantidade de madeira. Então, nas embarcações dos europeus, né? Vocês observando aí nas páginas 6 e 12, ok? Na questão 2, cite 2 motivos que fizeram os portugueses migrarem para as terras brasileiras. Bom, eles tinham um lucro, né? Com a extração do pau-brasil e outras riquezas que eles encontravam, né? O solo era fértil, permitia a plantação de muitos produtos. Então, todos esses eram os motivos que os portugueses migravam para o Brasil, né? Era uma terra muito rica. Cite 2 motivos que levavam alguns indígenas a migrar do litoral para regiões mais distantes. Bom, eles tinham então conflitos com os europeus, né? E com
outras etnias indígenas e a escravidão. Então, esses eram alguns dos motivos que os indígenas iam para mais longe, lugares mais distantes, tá bom? Questão 4. Ler as afirmativas e assinalar as corretas. Bom, dessas 5 afirmativas, nós temos 3 corretas. A primeira, que fala dos indígenas que abriam estradas, utilizavam canoas e barcos para se deslocarem pelo atual território brasileiro. As viagens dos europeus, para outros continentes, que ampliavam a diversidade de produtos a serem comercializados na Europa, e no Brasil há pessoas de diferentes origens, costumes e culturas. Então, aí nós fomos então até a página 18 de História, tá bom? Vou passar para vocês agora as atividades que vocês devem fazer do caderno de atividades de História, tá bom? Bom, então agora, turma, para vocês realizarem aí em casa, depois eu passo para vocês, compartilho a correção, caderno de atividades de História, Povos Formadores do Brasil, aqui na página 71. Vocês vão começar decifrando então o enigma, realizando aí as outras atividades, tá certo? Página 71, página 72 e 73. Página 72 e 73 é esse labirinto que vocês vão realizar, tá bom? E no final da página vocês têm aí então uma atividade para complementar essa atividade do labirinto, tá bom? Então, recapitulando, caderno de atividades, páginas 71, 72 e 73 de História. Bons estudos, turminha, um grande beijo.